Mas, ô Fábio, tu acredita no trabalho do Mano Menezes, no conjunto do Filipe, assim com o Filipão? E, pô, tu trouxe essa questão da zaga, do Wagner Leonardo jogar com o Kahneman, que aconteceu agora nos 2 últimos jogos. Acabou essa de finalmente, pô, vamos parar de botar o Gemerson pra botar 2 zagueiros bons, pelo menos? Então, não sei até quando, porque o Kahneman não aguenta, né? O Kahneman já não vai jogar na quinta-feira, então pode ser que o Gemerson volte ou o Gustavo Martins. É que, na verdade, agora o Mano ele tem um grande problema, porque a gente não tem lateral direito. Então ele já vai ter que improvisar alguém na lateral direita. Ele já não vai ter o Kahneman, porque o Kahneman a gente sabe que ele joga 1, 2, para, daí volta a jogar. Então, assim, é um problema que o Mano vai ter que resolver e a gente só vai conseguir resolver quando a gente contratar. Tanto é que a prioridade do Grêmio no mercado é um zagueiro titular, né? Mas em relação a Felipão, acho que todo gremista tem que acreditar sempre, independente da função dele no clube, né? Porque é uma entidade do futebol brasileiro, né? É um grande ídolo do Grêmio. E eu acho que ele tem muito trato com os jogadores no vestiário, né? E também para tentar lidar com esse momento de pressão, porque o que a gente ouve muito nos bastidores, e até é uma informação que eu queria postar no portal do Gremista no site e não postei, eu ia postar Então, hoje. em primeira mão no Chacra Então eu Novar. vou até falar agora, Ó. mas a direção gremista ela tá recebendo muita reclamação dos jogadores por conta da questão psicológica deles. O Grêmio não tem um departamento que vá cuidar da saúde mental dos jogadores. E a gente tem muitos jogadores sentindo esse momento, principalmente os mais jovens. Tanto é que jogadores jovens identificados com o clube estão cogitando sair porque não vão aguentar a pressão e o Grêmio não disponibiliza essa ajuda. Então fica aqui até a informação também com uma certa crítica, né? Porque, na verdade, o futebol, a gente vê cada vez mais jogadores reclamando da questão psicológica, abrindo, né, a questão da ansiedade e da depressão, que é muito séria no meio do esporte, e a gente vê um clube gigante como o Grêmio não se atualizar em relação a isso e não colocar um departamento específico para isso. E muitas vezes o que a gente vê em campo passa por esse desfalque que a gente tem nos bastidores, né? Então a gente tá ouvindo muito esses relatos que prejudicam o trabalho do Mano, né? Também porque o Mano acaba tendo que fazer um papel que o próprio Renato Portaluppi fazia muito, que é aquele de ser o pai, de ser o professor, de acolher, de ouvir, né, de tirar o jogador quando ele vê que ele não tá bem mentalmente e acaba não conseguindo colocar a parte tática em campo, né? Mas Sim. assim, eu confio no Mano Menezes em 2025, sabendo que o nosso objetivo é não cair. Né? Eu não tenho nenhum outro Sim. objetivo, não vou ser lunática, não vou inventar uma teoria da conspiração pra falar que o Grêmio vai conseguir subir na tabela e vai almejar uma Sul-Americana, porque eu acho que não vai. Eu acho que o Mano Menezes ele realmente vai fazer o que aconteceu no domingo. A gente vai lutar por uma bola, a gente vai fazer 1-0, 1-0 vai ser goleada, e assim a gente vai indo até chegar no final do ano pra poder dizer que acabou finalmente tanto a gestão do Guerra, porque a gente tá em ano político, quanto também esse time, porque eu acho que é um time que cara, muito mal montado, né? Não, total, né? Até, acho que só do time do Grêmio dá um podcast inteiro, porque Sim. foi uma montagem, desculpa a palavra, não queria ofender ninguém que montou, mas foi uma montagem ridícula parando pra pensar na sequência do Grêmio, porque é um Grêmio que vem de 2024 quase caindo, né? A gente passou por um perrengue danado em 2024. A gente chega em 2025 sem base nenhuma. A gente não tinha base de futebol. A gente tinha 2 ou 3 jogadores que, legal, jogam bola. E nem tão jogando, que torna tudo ainda pior. Mas a gente não tinha base. E aí o que vai a direção e faz? Contrata uns caras aleatórios, de mercados aleatórios, jogando futebol aleatório, né? E traz pro Brasil para se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar a Porto Alegre e se adaptar ao Grêmio. Não ia dar certo. Não ia dar certo, Com não tem certeza. como dar certo, né? Então é um time que eu vejo que vai ser assim, ó, a longo prazo. Né, a gente vai penar em 2025, vai trazer reforços pontuais. O Mano Menezes já pediu reforço brasileiro, né, experiente brasileiro para saber onde tá jogando e como tá jogando. E é um trabalho que vai longe, mas eu acho que teve muito erro e é por isso que a gente tá penando tanto desse jeito. Ô, Fábio, até queria te fazer uma pergunta a respeito, tu falou dessa questão de gestão de vestiário. Nessa última semana saiu uma declaração do Filipão lá pra ESPN falando a respeito que os jogadores, caso, tipo, o Mano tá tendo que ensinar coisas básicas para os jogadores e tal. Aí ontem na coletiva o Mano meio que deu uma desconversada falando que, não, que o Filipão tá acostumado com o Chelsea, tá acostumado com, enfim, com ambientes, né, como se ele não tivesse passado no futebol brasileiro ultimamente. Mas o Mano deu aquela
conversado até num clima meio descontraído pra tentar meio que desvirtuar o foco sobre isso, né? Mas o que tu tem de informação, isso pegou bem dentro do vestiário do Grêmio? Quer dizer, bem não tem como pegar, né? Mas acabou sendo uma coisa muito pesada, assim, pros jogadores? Assim, eu acho que os jogadores entenderam o que o Mano quer dizer porque tem outro bastidor em relação ao vestiário do Grêmio. Né? Esse vestiário do Grêmio, esses jogadores do Grêmio, eu acho que o Felipão não quis dizer que eles não sabem fazer coisas básicas, mas que não teve base nenhuma antes do Mano Menezes chegar. E essa é a verdade. O Quinteiros não aplicou nada pro time do Grêmio. Bom, a gente viu em campo, né? Era um time completamente amador. Mas o Quinteiros, ele cai, os jogadores derrubam o Quinteiros, é um fato, e a gente ouviu isso da boca de jogadores, os jogadores derrubaram o Quinteiros, inclusive eles falam hoje que o Grêmio nunca, em condições normais, teria tomado aquela goleada, mesmo sendo ruim. Eles queriam derrubar o Quinteiros, porque o Quinteiros, assim, eu vou usar aspas aqui pra, né, não me interpretarem mal, mas ele era louco. Né, nos treinos. Ninguém entendia o que ele aplicava. Ele ensinava, entre aspas, uma coisa, os jogadores entendiam o que ele tinha falado, iam no treino executar e ele não gostava e xingava, assim, humilhava o jogador nos treinos. Né, tipo assim, na frente, assim, ele não fazia uma gestão de vestiário, tipo assim, vamos pegar um jogador aleatório. Kahneman, vem cá, vamos conversar agora, eu e tu, pra tu entender o que eu tô querendo passar. Não. Ele abria um círculo, todos os jogadores, e ele cagaceava o jogador na frente dos outros. E isso pega muito mal. Então, os jogadores não entendiam nada do que ele tava passando. Né? Essa declaração do Felipão, ela vai muito nesse encontro, nessa informação que eu tenho. O Quinteiros, ele não passou nada pro elenco, ele não conseguiu evoluir ninguém, ele não evoluiu absolutamente nada do time do Grêmio. Então, quando o Mano pega, já embalado numa temporada, já tendo que decidir jogos em Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão numa situação catastrófica, ele teve que começar do zero como se ele tivesse pego um time numa pré-temporada, né? Que é importante. Sim. Então, foi nesse sentido que ele fez, né? Eu acho que o Mano, ele só não quis colocar o do Quinteiros na reta, porque se vocês lembrarem, na coletiva de apresentação dele, ele é questionado sobre o Quinteiros, e ele fala, eu não vou falar do trabalho do outro porque é falta de ética, enfim. Então, acho que ele só tentou colocar um pano quente em cima, mas a declaração do Felipão é nesse sentido. O Mano encontra um time que não sabia o que tinha que fazer em campo, porque não recebeu orientação nenhuma. Escola argentina, né? Os caras vêm aqui e devassam tudo. Não, e ainda tem como auxiliar técnico bem. de sábado, né? Pois é, falaram também super mal do De Sábado, que era outro que tinha esse perfil meio intransigente, meio... Tu falava alguma coisa pra ele te descascava. A comunicação era bem ruim, na verdade, nessa época do Quinteiros, porque, primeiro, a gente tem jogadores de todas as nacionalidades. Alguns nem falam português ainda, mal e mal entendem as palavras. Então ele vai tentar ensinar o futebol da forma dele. Quando vê, o Quinteiros é um baita entendedor de futebol. Não é que não seja um bom entendedor, só que ele talvez não saiba ensinar. Né? Ainda mais quando ele tem vários jogadores de vários tipos de futebol diferentes pra tentar ensinar alguma coisa. Mas, assim, era um clima bem pesado. Era muito xingamento, humilhação na frente de outros. E aí a receita do bolo foi o que aconteceu, né? Não deu certo. Acho que todo o contexto ele colaborou pra um fracasso imediato do Quinteiros, né? Pô, uma cidade nova, futebol diferente. Porque, querendo ou não, na América do Sul, o futebol brasileiro ele é muito diferente dos outros países. Calendário apertado, um nível muito superior em questão de finanças, em questão de técnica, enfim. Então, eu acho que o contexto inteiro como não foi favorável para a vinda do Quinteiros. Eu não sei, Fabi, eu tinha uma ideia que eu queria muito um treinador estrangeiro no Grêmio. E eu me frustrei com essa vinda do Quinteiros. E agora...